Esse é um super agente de IA que faz absolutamente tudo para mim. E eu vou fazer uma demonstração simples aqui dele funcionando. Eu vou pedir aqui, envie um e-mail para Daniel Mota informando que eu vou para a reunião amanhã e marque na minha agenda uma entrevista amanhã às 10 horas da manhã. E aqui ele me retornou de que o e-mail foi enviado e que a entrevista foi agendada. Então, se eu entrar aqui no meu e-mail e entrar aqui em enviados, eu vou ver que ele enviou o e-mail. Então basta eu entrar aqui, ó, que ele vai ter enviado o e-mail. E ele enviou em inglês, porque o prompt está em inglês, mas eu vou alterar para português. E se eu entrar aqui em calendários, eu vou ver que amanhã, que é dia 2, ele vai ter agendado na minha agenda, às 10 horas da manhã, uma entrevista. Bom, agora eu vou enviar. Pesquise as principais notícias na internet e envie a principal notícia de hoje para Daniel Mota. Aqui ele vai processar a minha mensagem. E bom, aqui ele disse que a mensagem foi enviada com sucesso para Daniel Mota. E se eu for ver aqui nas execuções, ele executou primeiro a Tabs para fazer a busca na web. Depois ele buscou os contatos e em seguida enviou o e-mail com a tool de agentes de e-mail. Se eu entrar aqui na caixa de e-mail e atualizar, eu vou ver o e-mail que ele enviou com a notícia de hoje. Aqui, ó, com a notícia importante de cibersegurança. E ele enviou com a notícia exatamente de hoje, dia 1º de agosto de 2025. E enviou os detalhes junto com o link da notícia. E junto com a minha assinatura no final do e-mail. E esse é o super agente de IA pessoal que cria eventos no meu Google Calendário. Ele cria contatos, cria blogs na web e envia e-mails. Agora eu vou mostrar o passo a passo de como construir esse agente de IA pessoal. E antes, eu quero dizer que vocês não vão precisar criar tudo isso do zero, porque eu vou deixar tudo na comunidade, que eu vou deixar o link aí do Discord para vocês entrarem, baixarem e começar a utilizar no N8N de vocês. E bom, basicamente, a primeira etapa é ele receber esse trigger do Telegram. Então, eu conectei o meu Telegram aqui com ele e ele recebe todas as minhas mensagens do Telegram. Em seguida, ele passa para esse switch, que vai fazer uma espécie de roteamento do tipo de mensagem, se é texto ou voz. Ele faz isso se eu entrar aqui através dessa variável que eu recebo, que é basicamente verificar se file ID de voz existe, se existir, né, do tipo voz. E para ser do tipo texto, eu verifico se o texto existe na variável texto na minha execução. Então, basicamente é isso, que ele faz o roteamento. Então, se for texto, ele passa para aqui e manda direto para o agente, porque o texto ele já vem em formato de texto, que é o formato que o nosso agente de IA entende. Se for áudio, ele vai fazer o download do arquivo, vai transcrever usando a OpenAI e assim vai passar o texto, o áudio transcrevido para texto para o nosso agente de IA. Aqui o nosso agente ele tem um modelo, que aqui eu utilizei o GPT-4o da OpenAI. Ele tem a memória, vocês podem adicionar, eu deixei sem memória para testar. E ele tem essas tools, que é as tools de agente de IA, que é esse agente de calendário que cria eventos no meu Google, na minha agenda, busca todos os eventos, deleta e atualiza. Tem esse agente de IA de contatos, que ele adiciona contato, ele busca contato e atualiza contato. Tem esse agente criador, que ele cria blogs e conteúdos utilizando a API da Tavis e o modelo de IA da Anthropic, o Cloud 3.5. E tem esse agente de IA de e-mail, que ele envia e-mail, responde e-mail, busca meus e-mails, ele cria, ele marca como lido e faz entre outras atividades dentro do meu e-mail. E aqui também ele tem essa tool do Talbs, que é para fazer buscas na web, e essa tool de calculadora, para ele fazer cálculos matemáticos. E por fim, após ele processar toda essa mensagem com essas tools, ele vai responder no meu Telegram. Então, de forma bem resumida, é assim que se estrutura o meu agente de IA. E assim como eu falei no vídeo anterior, essa aqui é a melhor forma de se trabalhar com multi-agentes de IA, não só porque todos os agentes ficam em um mesmo fluxo, mas também porque é mais eficiente e mais rápido. Além de eu poder compartilhar modelos de IA, como me perguntaram no vídeo passado, que, por exemplo, nesse agente de IA de calendário, o de contatos e o de e-mail, eles usam o mesmo modelo. Eu posso simplesmente pegar aqui, ó, em vez de ter três nodes de modelo de IA,
eu posso remover e deixar os três associados a um único modelo de IA utilizando o mesmo Node, ó. Então eu posso fazer isso. O segundo ponto é flexibilidade no System Prompt e menos custo, porque em vez de eu deixar um agente de IA gigante com várias ferramentas e com um System Prompt gigante, eu simplesmente posso deixar pequeno, ó, deixar esse de roteamento pequeno e esses outros que eu posso chamar de agente filho com um prompt de sistema bem pequeno e bem simplificado, especializado nas suas tools em específica e na sua funcionalidade. Se vocês forem ver, eles são bem pequenos, esses prompts de cada agente, porque eu consegui dividir as tarefas entre eles. Então, cada um acaba ficando com poucas tarefas. E o outro ponto é a flexibilidade de usar diferentes modelos de IA, como por exemplo, nesse criador de conteúdo, eu utilizei o OpenRouter com o modelo da Anthropic, o Claude 3.5. Então, nesses outros, eu utilizo da OpenAI, só que para esse em específico, eu utilizo do Claude. E aqui o de roteamento, que é esse superagente que vai fazer o roteamento para os outros, eu poderia facilmente utilizar o do Google, que é de graça, assim eu não teria custos com o agente de roteamento. Esse agente de contatos, eu simplesmente utilizei o Supabase para armazenar os contatos, que é só uma única tabela que vai ter simplesmente o nome e o e-mail e por que armazenar esses contatos. Porque quando eu pedir para o meu agente enviar um e-mail, ele precisa saber qual e-mail está associado àquele nome. Então, no início eu falei Daniel Mota. Se vocês forem ver aqui no contato, tem o nome de Daniel Mota e o e-mail dele. Então, o agente ele vai fazer esse fluxo. Se eu vier aqui em logs, ó, ele vai ter justamente esse fluxo, que é buscar contatos, depois enviar e-mail. Então ele segue essa lógica. Como eu pedi para ele fazer buscar uma notícia, ele buscou a notícia com a tablet, buscou o contato do Daniel Mota e enviou o e-mail com a notícia. Então aqui ele segue esse fluxo o SQL dessa tabela, ela é bem simples, mas mesmo assim eu vou deixar também no material da comunidade para vocês baixarem. E bom, eu vou passar aqui no System Prompt de cada agente de IA para vocês analisarem. Aqui no de super agente, eu simplesmente passei umas instruções simples para ele, passei as ferramentas que serão utilizadas, as regras que ele deve seguir para enviar e-mail, que é aquele passo a passo, e alguns exemplos de uso. E as considerações finais, que é para ele responder em português, e a data e a hora atual. Eu deixei em inglês para ficar mais fácil da LLM entender. E nesse de calendário, eu simplesmente passei as características deles, que é um agente assistente de calendário, passei as tools que ele tem disponível para utilizar e a data atual. Então, basicamente é isso. Aqui no de contatos, eu passei que ele é um assistente de contatos para gerenciar contatos e passei as ferramentas que ele tem disponível para fazer essa gestão de contatos. Aqui no agente criador, eu passei que ele é um assistente de criar blog e posts com CEO, SEO e valor, com as tags HTML. Então ele vai fazer esse requerimento de retornar em HTML. E aqui no agente de e-mail, eu passei que ele é um agente de e-mail. E no final do e-mail, ele deve assinar com o meu nome, que é Gustavo. Vocês podem entrar por de vocês. E passei as ferramentas que ele vai ter disponível. E também passei a data de hoje, data e hora atual. E bom, esse é o Super Agente de IA, pessoal. Lembrando que todo esse material eu vou deixar disponível para vocês baixarem de graça na comunidade. E valeu!